e nós vamos começar a falar dos modelos da programação neurolinguística. Eu vou usar aqui alguns modelos do Robert Dilts, porque o Robert Dilts, ele é da PNL, tanto quanto o Richard Bandler, John Grinder, ele é uma espécie de tio da PNL, como eu já vi algumas pessoas definirem. É tipo assim, nasceu a PNL, o Dilts já pegou ela logo no início, já começou a criar, ele é tio padrinho, começou logo a cuidar dessa criança, tanto quanto os pais, em certos aspectos até melhor que os pais. A minha certificadora, que é a NLP, ela é aberta para todos os tipos de programação neurolinguística e faz inclusive questão que você conheça bastante todos os modelos, além de ser uma das que mais tem uma atuação acadêmica, né? Nós falamos das pesquisas na última vez da programação neurolinguística, é uma das que mais atua no ramo das pesquisas em programação neurolinguística. Então, por isso que eu estou muito feliz onde eu estou. Vamos falar dos modelos do Dilts, né? E principalmente nós vamos falar desses modelos pensando do ponto de vista da terapia, uma abordagem um pouco diferente do que geralmente eu faço quando eu ensino isso em cursos, que eu não ensino geralmente ao mesmo tempo, eu vou ensinando isso ao longo de um tempo. Então, em vez de se preocupar com o conteúdo do trabalho do indivíduo específico a ser modelado, a PNL procura as estruturas mais profundas que produziram esses resultados. Então, essa é a primeira diferença da psicologia da programação neurolinguística. A maioria das terapias, elas são muito biográficas. Ou seja, existe um mito na terapia, que a boa terapia é aquela onde você tem que primeiro se esforçar para conhecer toda a história da pessoa. Você precisa saber todos os detalhes da vida da pessoa, o que aconteceu, porque existe uma influência forte do paradigma newtoniano-cartesiano. Ou seja, eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque quando eu tinha uns 16 anos de idade, outro dia, né? Eu li sobre o Ponto de Mutação, que eu acho que é um livro que todos deveriam ler. Esse livro, ele tem muito tempo, mas é um livro muito atual, porque ele fala de coisas milenares, né? Então, chama-se O Ponto de Mutação, de Fritjof Capra. Quem não leu, deve ler esse livro. Você não pode não ler esse livro, né? Enfim, nem que seja aquele na forma de resumo, é muito importante que você leia esse livro, Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. Por quê? Porque o Ponto de Mutação, ele conta a história dos paradigmas. Ou seja, o que é um paradigma? É um conjunto de explicações sobre o mundo que nós vivemos, as coisas, o universo. Então eles vão mostrando a evolução dos paradigmas. E no século XIX foi quando teve uma boom assim, em termos das primeiras tecnologias, a Revolução Industrial, a Inglaterra principalmente à frente de tudo, ditando o que é ciência. Os maiores cientistas, pensadores, cabeças eram ingleses ou europeus ali, de Viena, por exemplo, onde estava o Freud e outros assim. Então, nessa época, o paradigma, ou seja, o conjunto das explicações sobre o mundo, sobre o universo, era de que é como o universo fosse uma máquina, um grande relógio. Imagina o Big Bang lá na Inglaterra, aquele relógio lá, que agora chama-se Elizabeth Tower, né? Ou seja, a Torre Elizabeth, que tem um monte de engrenagens, umas rolando sobre as outras. Então, para eles, tudo no universo era assim, era um grande relógio. O universo é um grande relógio, é uma grande máquina. O nosso cérebro, nosso corpo é um grande relógio, é uma grande máquina. Tem até hoje várias pessoas se referindo ao corpo humano como máquina. Eu não acho ruim isso, mas é pobre isso, porque hoje em dia, quando você fala nos fenômenos quânticos e da epigenética, é muito mais do que um fenômeno de máquinas. Tem bioquímicas que são disparadas por questões emocionais e crenças também. Isso é um fato científico, né, independente de qualquer coisa. Então não é uma máquina, mas se acreditava que era uma máquina. Então no universo do século XVIII, XIX, principalmente século XIX, início do século XX, o mundo era uma grande máquina determinista, o tempo rolava do passado para o futuro e tudo tinha uma causa. Então isso é um pouco do pensamento determinista, newtoniano, cartesiano, porque junta as ideias de Isaac Newton e René Descartes. Por isso o paradigma newtoniano, cartesiano ou paradigma mecanicista ou determinista. Esse paradigma, ele influenciou toda a ciência do século XIX, todas as descobertas que foram feitas ali pela época da Rainha Vitória, um pouco depois ali na Inglaterra, 1800 e pouco e tal, que houve boom, depois veio a eletricidade, veio os automóveis, enfim, o mundo deu uma reviravolta do dia para a noite. E tudo no fundo, a ciência que se baseava nisso tinha como base
a física de Isaac Newton e o pensamento de René Descartes, sendo algo determinista, ou seja, coisas específicas, determinadas, que tinham uma causa, tinha que chegar na origem das coisas. Isso influenciou a ciência como um todo, influenciou a medicina e que influenciou todas as psicologias. Então, inclusive o Capra, ele fala muito da psicanálise de Freud, mostra, por exemplo, como a psicanálise de Freud era um homem do século XIX, como a psicanálise de Freud, embora genial, e é genial, né, eu tenho minhas críticas, mas eu acho genial o que o Freud fez na época que ele fez, eu bato palmas para ele. Aliás, eu acho que o Freud é o menos problemático da psicanálise, ele era o mais aberto, ele era aberto a várias outras coisas, ele era membro da Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica até morrer, onde ele estudava e se interessava por fenômenos como telepatia, premonição, e dizia que a gente tinha que incluir isso na psicanálise, né? Tá lá, tem 2 papers dele no volume 13 ou 14, se não me engano, das obras dele, eu li, tá? E entre outros que nunca foram divulgados, porque ele era muito ativo nesse tipo de interesse, de pensamento. E o Freud era ótimo, mas os discípulos dele não. Então Freud, ele vai falar, por exemplo, um dos primeiros modelos da mente humana do Freud, que é da mente consciente versus inconsciente, é um iceberg, ou seja, um bloco de gelo. A mente é um bloco de gelo. Um pedaço fica para fora, que é a consciência, um outro fica logo ali, que você ainda consegue ver através das águas, que é o pré-consciente, e tem uma parte submersa que você não vê, que é o inconsciente. E aí depois houve um grande salto, uma grande evolução, ou seja, na medida em que a mecânica começou a desenvolver, vieram os automóveis, uma série de outras coisas assim, aí a psicanálise deu um grande salto, que é o modelo hidráulico da personalidade. Olha que coisa fantástica. Então você tem no meio o ego, de um lado você tem o superego, que é a censura, e no outro você tem o id, que são os desejos, e o ego, coitado, fica aqui no meio, né? Então é como se um bombeasse para cá hidraulicamente, esse bombeasse para cá, o ego ficava no meio entre o desejo e a repressão da sociedade. Então, também bem mecânico. Freud falava dos objetos dentro da mente, né? Ou seja, hoje a PNL fala das representações, mas não é objeto, objetos dentro da mente, o objeto do desejo. Então, toda a psicologia do passado, ela ainda recebe uma influência mecanicista muito forte e determinista. Então, Freud era médico e a medicina ainda é assim, até hoje. E eu não acho que está errado a medicina ser assim. Né? Ou seja, da onde vem a causa da doença? Como é que começou a sua doença? Da onde ela veio? Qual é a origem? Então você tem que exprimir, mexer bastante naquilo ali. Muitas vezes tem que limpar a ferida. E dói limpar a ferida para que você possa curar a ferida. Só que isso foi levado para a psicologia também. Então tem muitos psicanalistas e outros que ainda acreditam que para você curar uma pessoa, isso é importante para as aulas futuras que nós vamos dar aqui, para você curar uma pessoa, você tem que mexer na ferida, limpar a ferida, cutucar a ferida, chegar na causa da ferida. E isso influenciou, o Capra vai mostrando lá no Ponto de Mutação, que vocês têm que ler, exatamente como é que isso influenciou a medicina e a psicologia do século XIX, do início do século XX. Então, por isso que a maioria das terapias ainda tem essa história, e a PNL rompe completamente com isso. Eu acabei de dar, por exemplo, no final de semana passado, antes dessa aula aqui, que foi anteontem, os 2 dias anteriores, eu dei um módulo no Practitioner, na Programação Neurolinguística, que é um dos meus favoritos, que é um módulo sobre submodalidades. Né? É muito interessante, porque no módulo de submodalidades, você já deve ter visto isso, né, Joseph, quando você fez o Practitioner, várias vezes. No módulo de submodalidades, nós pedimos para as pessoas aplicarem os processos de submodalidade sem que elas abram a boca para falar de qual é o problema. A pessoa só diz assim, tem um desafio. Aí você vai e muda todas as submodalidades e a pessoa, nossa, eu estou me sentindo muito bem. E aí a pessoa está visivelmente modificada, e você não sabe qual é o problema que você curou da pessoa. Mas ela está melhorada, ela está resolvida com aquilo ali, é verdadeiro, não é só uma epifania. Então nós fazemos várias práticas, né, como o chocolate Godiva, o Swish, e aquela onde você vai mudando submodalidades uma a uma, entre outras. Não é interessante isso? Você não acha? Eu acho, no começo, quando eu comecei a estudar a programação neurolinguística, eu não acreditava nisso. Não acreditava de verdade. Falei, como é possível? Como é possível? Aí depois, demorou um tempo, assim, uns 6 meses. Falei, pô, é fantástico isso. Exatamente.
Obrigado aí pelo teu depoimento, porque justamente o módulo de submodalidade ilustra bem isso que nós estamos dizendo aqui, onde você, claro, vai lidar com o cliente. É lógico que quando você vai lidar com um cliente, quando você vai trabalhar com um cliente, você vai querer saber a história dele um pouco, ele vai falar com você, mas nesse módulo eu faço questão que as pessoas não contem nada do que está acontecendo para os alunos entenderem e ficarem chocados, todos ficarem chocados com o poder da estrutura, que só de você mexer na estrutura, você mexe profundamente em como a pessoa está se sentindo. Você muda aspectos da estrutura, a pessoa se sente bem com a mudança da estrutura e você não sabe qual é o problema que a pessoa tinha. Né? Então isso é muito interessante, né, para essa introdução até maior que eu estou dando, mas ela é fundamental para esse nosso curso que nós estamos dando aqui, que é a diferença da PNL para as outras linhas, né? Porque a PNL ela tem um entendimento da estrutura, não é que a gente não queira saber da história, não é que a gente não queira saber da causa, mas nós não somos escravos disso. Se a pessoa não souber qual é a causa, ela pode ser curada. Independente disso, se a pessoa não souber exatamente qual é a origem, onde que a coisa começou, e se ela não puder, num momento específico, falar de tudo que ela está sentindo, se ela conseguir mergulhar dentro de si e acessar seus recursos, ela começa a melhorar, independente dela falar todas as coisas naquele momento. E melhora mesmo, e melhora muito mais do que nas abordagens tradicionais. Então isso é muito importante. A PNL procura a maneira como alguém usa esses métodos neurológicos básicos, processos como os sentidos, ou seja, ver, ouvir, sentir, cheirar, provar, como esses processos são modelados e refletidos pela linguagem, e como os dois se combinam para produzir um programa ou estratégia em particular. Ou seja, se você está deprimido, se você está feliz, se você está alegre, se você aprende com facilidade, existe uma estratégia dentro de você que mantém aquilo ali acontecendo. Então, o programador neurolinguístico, ele fica atento para as estratégias, como as pessoas elas constroem, mantêm e sequenciam as coisas dentro da cabeça dela, seja para algo melhorar, seja para algo que não está bom ser modificado. Então, o verdadeiro conhecedor da PNL, ele não aprende só as técnicas de PNL, ele vai pensar neurolinguisticamente sobre os seus clientes. De acordo com o modelo da PNL, o caminho para organizarmos nossas funções sensoriais e linguísticas é uma sequência programada de atividade mental que determina em grande medida como vamos perceber e responder ao mundo ao nosso redor, né? Ou seja, você organiza e percebe o mundo, organiza o significado disso e constrói o tal do mapa que nós falamos, que é o conjunto das crenças que você tem, referências. Então, alguns princípios da PNL que são muito importantes, né? Em essência, toda a PNL é baseada em duas premissas fundamentais. O mapa não é o território. Como seres humanos, nunca podemos conhecer a realidade e nós só podemos conhecer nossas percepções da realidade. Por mais que você se diga neutro e reflita e vá para uma metaposição e pense sobre si mesmo e tal, e abra para novas possibilidades, mesmo assim, ainda é o seu mapa. São igual os óculos, né? Eu tenho aqui várias coisas no meu óculos, né? Então, eu só consigo ver com os óculos direito. Senão eu só vejo borrões aqui na tela, mesmo as letras estando grandes. Então eu preciso das minhas lentes para poder ler e entender o que está escrito aqui no PowerPoint, por exemplo. Então o mapa é a mesma coisa, são óculos que você coloca, filtros que você põe, e eles vão definindo o que as coisas são. O problema é quando a pessoa enrijece esse mapa e há necessidades externas para que ela flexibilize isso, ou internas para que ela flexibilize isso, e ela não flexibiliza, ela enrijece, ela fica rígida naquele mapa. Então o problema é o mapa rígido, é o mapa que não se renova, igual uma lagoa. Pensa numa lagoa, a lagoa precisa renovar, a água da chuva, a água que vem do rio, tudo isso faz a água da lagoa ficar viva, né? Se nós interrompemos isso e a água ficar parada, morta, ela apodrece, fica uma água podre, uma água morta. É a mesma coisa o nosso mapa. Se o nosso mapa apodrece, enrijece, você acaba tendo problemas em relação a isso. Nós experimentamos e respondemos ao mundo ao nosso redor, principalmente por meio de nossos sistemas representacionais sensoriais. Tal como no modelo de comunicação nós aprendemos na PNL, você vê, ouve, sente, fala consigo uma série de coisas. Então isso entra pelos sentidos e você representa isso dentro dos seus sentidos. Na hora que você está arrumando as coisas aqui dentro, o que é o que significa o que crenças eu desenvolvo e tal, que memórias eu vou ter sobre as vidas,
a minha vida, o que aconteceu comigo, a história que eu começo a contar para mim mesmo, eu represento isso com imagens, sons, diálogos internos e sensações. É assim que eu represento aquilo que fica dentro de mim. É o nosso mapa neurolinguístico da realidade, que determina como nos comportamos e que dá a esses comportamentos significado, não a própria realidade. O seu mapa é o significado que você cria sobre a realidade, não é a realidade. Por isso, o mapa não é o território. Por mais que você faça terapia e se autoconheça e se autotrabalhe, será sempre o seu mapa. Sempre. E não tem jeito de ser diferente. Todo mundo cria o seu mapa, é assim que a gente funciona. Até agora é o que a gente entende sobre isso. Geralmente não é a realidade que nos limita ou nos capacita, mas antes nosso mapa da realidade. Ou seja, se você está sentindo dificuldades e não consegue evoluir em relação a alguma coisa, isso significa que você precisa rever o que significa realidade para você. Os processos que ocorrem dentro de um ser humano e entre os seres humanos e o seu meio ambiente são sistêmicos. Você também não é um ser isolado no mundo, você é parte de um sistema. Você, indivíduo, é um sistema. Quer dizer, tem vários sistemas aqui dentro de você, biológicos, fisiológicos, bioquímicos, etc. Tem bactérias funcionando em partes do seu corpo que, se elas não estiverem ali, você morre e tal. Tem uma colônia de bactérias dentro de você vivendo, mas essa colônia de bactérias é que mantém você funcionando de certa forma. É meio doido pensar isso, mas você é um sistema, mas você não está sozinho. Você vive numa família, você trabalha, você mora numa cidade, num país, no planeta Terra, no universo. Então você é sistema conectado com o sistema. E hoje já se sabe que nós precisamos entender do pensamento sistêmico, nós precisamos saber o que é o pensamento sistêmico, porque o que você faz reflete no sistema. Tanto que um dos critérios da boa formulação de metas na PNL é você não só checar a ecologia interna, mas refletir sobre a ecologia do sistema. Porque o que você faz no sistema volta para você. Se eu agrido minha família ou meus colegas de trabalho, aquilo volta para mim. Então eu preciso pensar, não é que eu tenho que fazer o que eles querem, mas eu preciso pensar no que eu estou fazendo, porque aquilo que eu estou fazendo volta para mim, porque eu sou parte daquele sistema. Então a gente precisa pensar nisso também. Nossos corpos, nossas sociedades, o nosso universo formam uma ecologia de sistemas complexos e subsistemas que interagem e se influenciam mutuamente, como eu disse. Não é possível isolar completamente qualquer parte do sistema do resto do sistema. Isso não dá. Porque, por mais que você pense, agora vamos falar sobre você é parte do sistema. É igual mente e corpo, não faz mais sentido. Será que isso é emocional ou será que isso é físico? Tudo é psicossomático. Mas o vírus da Covid está lá, a pessoa está lá com o vírus do HIV. Mas não importa, ela tem um vírus, mas ela é um ser mental e emocional. E os fatores mentais e emocionais podem fazer a pessoa melhorar, piorar, reagir melhor, pior a qualquer condição fisiológica, puramente fisiológica. Então, essa coisa justamente do físico e do mental foi uma estratégia lá na época do René Descartes, né? Lá na época e que se começou a separar da Igreja Católica, que tinha o poder na época, o controle da ciência, do conhecimento. Então, alguém teve uma ideia muito esperta, olha só, vocês ficam com o espírito e a gente fica com o corpo. Isso foi um problema, porque tem muita gente acreditando hoje que são coisas separadas, e não são. O trabalho do Dr. Joe Dispenza, do efeito placebo, mostra exatamente isso. Tem gente morrendo porque acredita que está morrendo sem estar morrendo e morre. Como tem gente que acredita que está se curando sem poder se curar e se cura. É puramente pelas posições mentais que a pessoa ocupa. Ou seja, quando vai se estudar isso, ele mostra estatística, meta-análise, justamente ele fez um dos maiores estudos sobre o efeito placebo, mostrando que tem muita evidência científica que o que a pessoa pensa, como ela representa as coisas, afeta o corpo e muda o estado de saúde dela, seja para melhor ou para pior. Leiam. Você é o Placebo, Dr. Joe Dispenza. É outro livro que ninguém que é terapeuta pode deixar de ler. Você nunca será hoje, na época que nós estamos vivendo. Pode ser que surja algo melhor e eu vou comunicar em futuros cursos, mas no momento, você não pode pensar em ser terapeuta se você não conhece o trabalho do Dr. Joe Dispenza. Ponto.
na minha opinião, no meu mapa. Claro que você tem o direito de fazer o que você quiser, mas é o que eu acredito. Então, tais sistemas baseiam-se em certos princípios de auto-organização e buscam naturalmente estados e ideias de equilíbrio ou homeostase, ou seja, sistemas tendem a se auto-equilibrar. Todos os modelos e técnicas de PNL são baseados na combinação desses dois princípios, ou seja, que você tem um mapa da realidade e que você faz parte de um sistema. Aí, né? Então, no sistema de crenças da PNL, não é possível para os seres humanos saberem a realidade objetiva, né? Esse é o reino que os homens chamam de Deus, né? Na verdade, isso eu até tirei de um outro curso, esse slide aqui especificamente, do Jesus de Nazaré, que nós vamos ter aí, né? Que ele até brinca, né? Tem coisas que a gente não sabe da realidade, isso pertence ao plano de Deus, ele fala isso metaforicamente, né? Tipo assim, isso é de Deus. Nós, a PNL, vamos botar o foco aqui, que é o que a gente entende. Sabedoria, ética, ecologia não derivam de ter um único mapa certo ou correto do mundo, porque são os seres humanos, desculpa, falar de novo que eu me embolei aqui. Sabedoria, ética e ecologia não derivam de ter o único mapa certo ou correto do mundo, porque os seres humanos não seriam capazes de fazer um. Em vez disso, o objetivo é criar os mais ricos mapas possíveis, que respeitem a natureza sistêmica e ecológica de nós mesmos e do mundo no qual nós vivemos. Então a PNL estuda os mapas da realidade. A PNL começou modelando justamente mapas da Virginia Satir, do Fritz Perls, do Milton Erickson, que eram super terapeutas, vamos dizer assim, conseguiam coisas que ninguém conseguia. Com a evolução da PNL, com o DHE, o NHR e outras coisas assim do Bandler, o PNL da terceira geração do Dilts, nós entendemos que nós não precisamos ficar o resto da vida modelando pessoas, nós já sabemos o suficiente sobre pessoas em geral, nós podemos mexer no nosso próprio painel de controle, sem que a gente precise de um modelo externo que tem falhas junto com qualidades. Você pode buscar muitas qualidades atuando direto no seu próprio painel de controle interno. As ferramentas de modelagem da PNL nos permitem identificar padrões reproduzíveis e específicos na linguagem e os comportamentos de modelos eficazes. Embora a maioria das análises de PNL sejam feitas assistindo e ouvindo o modelo em ação, muitas informações também podem ser obtidas de registros escritos. Então, por exemplo, o Dilts já modelou o Sherlock Holmes, que nunca existiu, por conta dos vários escritos do Arthur Conan Doyle. Ele modelou Leonardo da Vinci, Jesus, etc. Ou seja, você pode, muitas vezes, através de coisas escritas, modelar o que está acontecendo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou te convidar para conhecer um pouco mais a programação neurolinguística, a hipnose e o coaching. Eu vou te convidar para visitar o ressignificando.com. No ressignificando.com você tem muitas centenas de induções hipnóticas profundas, diferentes daquelas que eu publico aqui, porque algumas delas são pacotes inteiros para trabalhar a mesma questão, ou seja, você cerca por todos os lados aquela questão, envolvendo questões sobre o trabalho, a vida, os afetos, a sexualidade, a prosperidade. E se você quer fazer cursos de formação gravados em programação neurolinguística, coaching, hipnose, ou cursos de aplicação que trabalham sexualidade, prosperidade, emagrecimento e uma série de outras coisas, espiral dinâmica, liderança, etc. Cursos tanto para estudar quanto para aplicar-se e beneficiar-se com esses resultados, visite andrepersia.com.br. Em andrepersia.com.br você também vai ter condições ultra especiais para que você aprenda a PNL desse jeito único que eu desenvolvo já há muitos anos. Aguardo você do outro lado.